Fala aí, meus amigos, vamos que vamos para mais um vídeo. Teclas Daniel na área, sexta-feira com informações e notícias do São Paulo. De fato, hoje é sexta. Ontem eu levei vídeo para vocês e falei que era sexta-feira. Ontem era quinta, Teclas. Hoje é sexta, rapaziada. E a sexta-feira do São Paulo, rapaziada, está surpreendente. Mercado da bola, reviravolta, chapéu no Flamengo, sensacional. O São Paulo no mercado, mostrando a força do nome, São Paulo Futebol Clube. Às vezes você fala, pô, não tem dinheiro, a própria diretoria do São Paulo fala, pô, não tem grana, não dá pra fazer loucura, não dá pra fazer investimento, porque não tem dinheiro, sempre se lamentando. Mas o São Paulo consegue mostrar a sua grandeza no mercado da bola, está trazendo um jogador que está na Europa, exatamente isso, e contei para vocês alguns dias atrás, quem acompanha o nosso trabalho, eu trouxe a informação, rapaziada, o São Paulo está de olho em um meia que está na Europa, e agora sabemos quem é o jogador, e resta somente um pequeno detalhezinho para o São Paulo anunciar como o primeiro reforço da era Luiz Zubeldia. Rapaziada, vou te contar isso tudo, detalhes do atleta, como que ele vem aí, o momento dele e tudo mais, vamos conversar um pouquinho. Muito mais no mercado da bola também para vocês aqui nesse vídeo, e falar um pouco da entrevista do Casares à ESPN. Ele falou sobre o James Rodrigues e muitos da imprensa não vão levar para vocês o que o Casares falou, rapaziada, porque não vai dar polêmica, né? Não vai dar muito clique, porque é um negócio que não foi um vacilo do James Rodrigues, eu vou te contar aqui nesse vídeo. Mas antes, sobe aquele likezão, obrigado pelo seu like, a sua inscrição também, que é muito importante para o nosso crescimento. É assim que o canal atingir 210 mil inscritos, eu vou escolher uma pessoa que está sempre aqui participando dos vídeos para levar um presente, uma camisa do Tricolor, e você aí pode ser o grande vencedor. Basta sempre participar comentando aqui em nossos vídeos, tá, pessoal? Ó, quero agradecer agora os apoiadores do nosso último vídeo, com valeu demais, sensacional, rapaziada, valeu pelo apoio de cada um, o Valge, o Miguel Arantes, o Célio Donizete, o William Zagato tá sempre aí apoiando nosso trampo, o Pedro Vaz, o Anilson, o William Zagato de novo, o Juan Costa, o Elton e o Ginaldo. Cara, muito obrigado, Pedro Vaz aí também, todo mundo, cara, que apoia nosso trabalho. Gratidão, que Deus aí deu dobro para cada um de vocês. O valeu demais, fica aqui pertinho do like, rapaziada, um coraçãozinho com cifrão. E sempre que tiver algum apoio das pessoas em nossos vídeos, no vídeo seguinte eu coloco na tela para agradecer cada um de vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio. Vamos lá então para as informações, rapaziada. Primeiramente, contar para vocês rapidinho como é que foi o treinamento do São Paulo nesta sexta-feira. Os jogadores que tiveram maior minutagem no jogo contra o Grêmio fizeram exercícios físicos voltados para a recuperação da parte física e também atividades técnicas. Simultaneamente, Luiz Zubeldia acabou comandando também um coletivo de 11 contra 11, utilizando toda a extensão do gramado. O último treinamento do São Paulo será amanhã, e o São Paulo viaja em sequência, depois do treino, para Brasília, onde vai ser a partida contra o Juventude, que vai ter certamente muitos são paulinos apoiando o São Paulo para esse jogo, tá, pessoal? O voo vai ser fretado da Sideral para Brasília, que é a empresa fretada que tem a parceria com o São Paulo, então vai ter mais um treinozinho amanhã, tá? Caleri ainda é dúvida para o jogo e tal, somente amanhã talvez vamos ficar sabendo como que vai estar o Caleri para essa partida, mas ainda segue como dúvida. E lembrando que o canal Teclas Daniel tem parceria com a Sal Store do Alpha Shop, envio para todo o Brasil e também envios internacionais. Você pode tirar dúvidas no WhatsApp que está na tela, e também na descrição desse vídeo tem também o Instagram da loja aqui embaixo na descrição para você conhecer. Bom, pessoal, duas saídas já são certas do São Paulo. Resta saber se serão agora ou somente no final do ano. Juan e também o Wellington, ambos assinaram pré-contrato com o Southampton da Inglaterra. O São Paulo foi comunicado referente à assinatura do pré-contrato, mas não houve nenhuma conversa entre os clubes para saber aí se vai liberar de forma antecipada, se o São Paulo vai receber uma compensação financeira dos dois atletas. Até o momento, o São Paulo não teve esse papo com o Southampton da Inglaterra. O próprio Belmonte revelou isso, né, que não vai liberar por qualquer merreca. O próprio Casares também deixou isso muito claro, que talvez o retorno esportivo dele no final do ano vai ser mais importante de qualquer valor agora. Então, o São Paulo
aparentemente não está, entre aspas, ligando muito para uma investida para liberar o atleta de forma antecipada, a não ser que seja um valor que o São Paulo queira muito. Falando do Wellington, o São Paulo queria cerca de 6 milhões de euros para liberar o jogador. Porém, né, já alguns rumores que surgiram, o Southampton acha um absurdo pagar esse valor por um atleta que está prestes a ir embora, restando somente aí 6 meses de contrato. A situação do Juan ainda não sabemos. O que podemos comentar, pessoal, que o ponto que chegou a essas saídas, né, por mais que você não goste do Juan, que é o jogador que o torcedor talvez pegue um pouco mais no pé, e com razão, não tira a razão da torcida, até eu também já fiz algumas críticas ao Juan, mas o que não pode acontecer é um clube do tamanho do São Paulo, tem um garoto de muito tempo, da base, você lança para o futebol, joga no profissional da equipe, você teve um gasto com esse atleta para ele se tornar profissional, você fez um investimento nesse jogador, então você precisa ter um retorno financeiro por esses atletas. E o São Paulo, se por acaso não ganhar nada com o Wellington e nada com o Juan, por mais que você questione o futebol do Juan, mesmo assim, o São Paulo precisa ter um retorno financeiro por esses atletas. Foi um investimento, igual eu contei para vocês. E alguém tem que ser cobrado por isso. Não pode, tá de boa, o retorno esportivo já vai ajudar até o final do ano. Não, cara, você tá perdendo um jogador. Sem contar que o Wellington teve uma venda bem próxima de ser concretizada ano passado e o São Paulo não vendeu. Eu acho que por falta de tempo ali do sistema, foi mais ou menos isso aí. E era um cara que você tinha uma venda já para ser encaminhada, né? O São Paulo perdeu então uma grana com isso. Então é importante você ter um retorno financeiro também. Então talvez a diretoria vai jogar isso no ar, né? Falando assim, pô, o retorno esportivo deles vai ser mais importante do que qualquer valor. Mas o cara tá sendo de graça, gente. Isso não pode ser tratado de forma normal, entendeu? Alguém tem que ser cobrado. Diretor de futebol tem que tentar alinhar tudo ali de acordo para você não ter um prejuízo desse porte aí. Os caras estão indo lá para Inglaterra, mano. Por mais que o Juan seja questionado, pô, poderia beliscar uma grana no cara, né? Ele deve ser emprestado para um time da Turquia lá, pegar uma experiência e tudo mais. Vai ser comprado, né? E depois vai para a Turquia. Então, cara, alguém tem que ser cobrado por isso. Não pode, tá tudo certo, vai ter o retorno desse por. Não, isso aí é papo. É papo e não podemos cair nesse papo, tá, rapaziada? Comente o que você achou referente a isso. Antes de comentar sobre o Marcos Antônio, o novo reforço do São Paulo praticamente é certo com o tricolor. Vamos falar rapidinho do James Rodrigues. Em entrevista à ESPN, o Casares foi questionado referente ao James, né? O Edu Afonso, que fez a entrevista, fez uma pergunta ao Casares referente ao James. Olha só o que ele disse, abre aspas. A nossa diretoria de futebol já tinha conversado com os representantes do jogador, que logo que acabasse a Copa América, ele teria que se reapresentar na semana seguinte. Então, ele vai chegar na segunda ou na terça-feira, assim como alguns atletas de clubes co-irmãos também. O Rios do Palmeiras só chega no sábado. Foi um ajuste. Ele não iria de forma nenhuma ser escalado esse final de semana, nem ser relacionado. A questão de escalação de jogador é da comissão técnica. O que eu sempre digo é que ele é atleta do São Paulo. Se chegar uma proposta, vamos ouvir. Se não tiver, ele deve se reapresentar, mas deve jogar a critério do técnico. Eu sempre digo que jogador de futebol, para jogar no São Paulo, tem que querer. Ele tem que querer trabalhar no São Paulo, não é só ser escalado. Pessoal, Casares, Muricy precisam entrar aí em um acordo, né? Porque um fala uma coisa, o outro fala outra. Tem que querer. Não, o Muricy fala, não, ele treina pra caramba, é o primeiro a chegar, o último a sair. Então, tem alguma coisa aí que não está encaixando entre os dois. O próprio Zubeldia, na última coletiva, disse que era uma questão da diretoria para resolver e tudo mais, e o Casares joga para o treinador, que ele que decide se vai relacionar ou não aos jogos. Então, de fato, existe uma coisa bem estranha acontecendo nos bastidores referente ao James Rodrigues e ninguém sabe. Mas a mídia, né, tentou causar aí talvez um barulho, uma polêmica por conta da festa que o James vai fazer nesse final de semana, né? Mas tá uma explicação da diretoria, que teve o apoio, né? Aliás, o aval da diretoria por isso, né? Então, a diretoria está ciente e deu aval, deu ok pro cara. Se a diretoria concordou, deu o apoio ali pro cara,
Não tem por que você questionar o cara porque ele vai fazer uma festa, sendo que a diretoria, a direção acabou liberando o cara. Então, eu vejo que muitas pessoas têm uma certa má vontade com o Rames, até com um certo motivo também, né? Porque o cara não joga e tal, a gente vê lá na Colômbia jogando pra caramba, mas a gente não pode também somente focar no lugar, né? A diretoria tem culpa também em liberar o cara, né, por ficar mais tempo e tal, por mais que o Rios do Palmeiras fica até sábado lá e depois volta. Então, cara, isso também é parte da diretoria. Então não é o cara, eu não vou. Tem gente que tratou como fosse assim, o cara não quis vir. Não é bem assim. Então tá aí a explicação para vocês, mas a mídia não vai levar essa versão para vocês, pode ter certeza, tá? Se o Rames fosse ele decidido por conta própria, aí iria virar um barulho enorme. Vamos falar sobre o Marcos Antônio. O jogador tem contrato com a Lazio da Itália até junho de 2027. Atleta de 1,66 m de altura, bem baixinho o jogador, tem 24 anos de idade. Pessoal, o São Paulo está muito próximo de fechar essa contratação. Inicialmente aí ele vem por empréstimo ao São Paulo com obrigação de compra, pessoal. Os valores aí da obrigação de compra no passe fixado que ele deve aí fechar com o São Paulo é de 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais. Tem alguns detalhes aí sobre o jogador. Depois a gente vai entrar em mais algumas questões dele aqui nesse vídeo, tá? Falando da temporada atual do Marcos Antônio lá no PAOK da Grécia. O time que ele estava teve um total de 52 jogos na temporada e ele foi relacionado em apenas 34. Ele esteve de fora 6 vezes por lesão. Ele não foi relacionado em 2 partidas por opção, tá? Dos 34 jogos no qual ele foi relacionado, pessoal, ele entrou em 17 jogos. 7 como titular e 10 como reserva. Então você vê que era um jogador que não estava sendo assim tão aproveitado. Ele tem um total de 3 gols marcados e 0 assistências, uma média de minuto 40, tá? 40 minutos, e não foi utilizado em 17 partidas. Já na temporada passada, né, na Lazio da Itália, ele completou 22 jogos, 1 gol e 1 assistência, média de minutos em campo 35 minutos. É um jogador aí que certamente vem para ajudar a cobrir um espaço aí após a lesão do Alisson, né? Mas como eu disse para vocês, não é por conta da lesão do Alisson que ele está vindo. O São Paulo já estava monitorando bem antes esse atleta e agora reforçou ainda mais, né? Por conta de uma necessidade após a lesão do Alisson. O Flamengo estava muito próximo de fechar com o Marcos Antônio. Algumas páginas flamenguistas, mídia, estava dando como certa a contratação, mas teve uma reviravolta. E o São Paulo entrou aí como interessado, pessoal. A notícia, inicialmente, ela partiu lá da Itália. Mídia italiana vazou essa informação. Aqui no Brasil ninguém comentava sobre isso e ela foi vazada lá na Itália e acabou pintando aqui no Brasil, tá, pessoal? E, cara, tinha alguns rumores aí que o São Paulo iria pagar 6 milhões de euros e tal, mas não, o negócio é por empréstimo, negociação muito bem avançada e resta somente a assinatura entre São Paulo e atleta. Tudo acertado, pessoal. Ele vem por empréstimo de 1 ano para o São Paulo, com opção aí de compra e também metas a serem batidas para o São Paulo exercer a opção de compra. Aliás, vai ser obrigado a comprar esse jogador. Diz aí que vai ser 5 milhões de euros que o São Paulo vai ter que pagar. Vai ser obrigado a pagar esse valor, mais de 30 milhões de reais. Você acha que é uma boa ou não? Comente aí no vídeo, tá, pessoal? O Flamengo fez algumas exigências de cláusulas e tudo mais que, aliás, o staff dele, né, o jogador, fizeram algumas exigências e o Flamengo não acabou topando e esse foi o motivo que acabou melando as negociações. Algumas informações aí que também acabaram surgindo, eu não conhecia esse jogador, que ele é muito São Paulino, é um cara fanático pelo São Paulo, isso também é sensacional, né? Um cara que vem para o São Paulo, igual o Ferreirinha, que é São Paulino, todo mundo sabe. Um cara que é São Paulino, vestir a nossa camisa, tem tudo aí para dar certo.
e precisamos apoiar ainda mais esse atleta. Pessoal, pelo que eu vi desse atleta, tá? É um cara muito rápido, tem muita agilidade, visão de jogo, boas inversões de bola e muita qualidade no passe. Então é um cara que dá para perceber que ele é muito inteligente. Eu não sei como está a parte física dele hoje, sinceramente, como eu disse, eu não conheço esse atleta, mas pelo que eu vi alguns relatos, é um cara muito bom de bola. Não é à toa que o próprio Flamengo também estava muito interessado nesse jogador. Alguns lances que eu vi dele me lembram em alguns momentos muito o Alisson em alguns lances. Eu vou deixar para vocês aqui no finalzinho do vídeo um card para você acompanhar e conhecer mais esse jogador, o Marcos Antônio. Pessoal, sinceramente, eu gostei bastante. Acredito eu que o São Paulo fez uma boa escolha. O que não pode acontecer é o São Paulo fazer um absurdo financeiro, chegar lá na frente e ter uma dívida com esse atleta, igual possuir uma dívida com o Rames Rodrigues. Então isso não pode acontecer. Isso a gente não apoia aqui. Eu apoio a contratação. Aparentemente é um nome bacana. É um nome que dá para aplaudir a diretoria do São Paulo por ter encontrado uma boa opção, porque ele lembra bastante o Alisson. Então, ele é um meia, né? Mas ele faz a função de segundo volante. Dizem que é um cara que é um motorzinho, praticamente o que o Alisson vinha fazendo no São Paulo. Tem tudo para dar certo, vamos apoiar, resta somente a assinatura. Pelo que eu vi, gostei, quero saber a sua opinião. E certamente você tem uma dúvida, e o Thiago Mendes, Teclas, vem ou não vem mais? Cara, ele pode ainda chegar para o São Paulo. A contratação do Marcos Antônio, ela não vai impedir do São Paulo fazer a investida no Thiago Mendes. O Thiago Mendes era um plano que o São Paulo já tinha, uma oportunidade de mercado. A questão do Marcos Antônio é um meia que o São Paulo já estava analisando para uma futura saída de Galopo, até o próprio Rames Rodrigues, porém com a lesão do Alisson, o São Paulo, cara, fez de tudo aí para já ter um próximo nome para ajudar o Tricolor no mata-mata, a partir do mata-mata da Copa do Brasil. Então é para vir um cara agora. E o São Paulo, nesse ponto, não dormiu, né, no mercado. Então o São Paulo foi muito esperto e muito ágil, na minha opinião, tá, pessoal? Então, nada muda referente ao Thiago Mendes. Resta a liberação do time do Qatar, que ainda vem fazendo um jogo duro na liberação do atleta. Qualquer novidade a mais, eu retorno aqui para trazer para vocês. Essas são as informações de hoje, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tamo junto.